Olá a todos, aqui quem fala é Camila Covelo, sócia-diretora da QGA, Quality Global Alliance, e eu tenho o prazer de apresentar o episódio no podcast Podquê. Esse projeto foi desenvolvido para ampliar as conversas sobre os temas mais relevantes de gestão, saúde, sempre com foco em propagar a mensagem de aprimoramento de qualidade e cuidado, com foco no paciente. Nesse episódio, contamos com a presença ilustre de uma convidada muito especial, Alessandra Salgado, gerente de qualidade e segurança do paciente da DASA, exclusivamente para o Complexo Hospitalar de Niterói, CHN. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito prazer, Camila, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você falando desse tema tão importante. Que bom, fico muito feliz que você tenha aceito o convite. Eu e você, a gente se conhece há muito tempo e eu venho aí acompanhando sua trajetória de sucesso, então estou muito feliz contigo aqui com a gente. A gente vai iniciar o nosso bate-papo com um tema de muita relevância para o cenário atual da saúde, que é a equipe multidisciplinar. Vamos falar um pouco sobre como promover o engajamento durante o processo de acreditação. Só queria falar aqui que o CHN está com a QGA, acreditado que Menton Diamond, né? A QGA e o CHN têm aí uma parceria de muito tempo, desde 2015, e agora vocês acabaram de ser reacreditados no 3º ciclo de acreditação que Menton Diamond. Então, é uma honra mesmo para mim estar aqui contigo. Então, eu queria saber, Alessandra, se você consegue nos dar uma visão geral, né, falando aí de dentro das instituições de saúde, sobre a importância das equipes multidisciplinares no processo de acreditação. E como é o engajamento desses profissionais e como que ele pode ser promovido. Camila, muito obrigada. Nós estamos muito felizes aqui com esse 3º ciclo de recertificação que a gente inicia. Falar do engajamento é muito importante porque foi e continua sendo um grande desafio, mas a gente consegue estreitar algumas ações aí que podemos sim dividir e buscar com outros hospitais também. Sem equipe multidisciplinar, a gente não consegue mais falar sobre assistência, sobre segurança, e eu gostaria muito de ter uma estratégia, um pulo do gato, algum atalho, né, que a gente conseguisse isso mais rápido. Mas a experiência nossa e das instituições de saúde ao longo do tempo, elas mostram que a gente precisa passar pelo processo. E quando a gente fala de qualidade, de engajamento, de segurança, a gente precisa ter esse tema fortemente colocado dentro do planejamento estratégico da instituição. A partir disso, comunicado para os nossos diversos públicos e partes interessadas. Essa comunicação desdobrada, assim como também a coleta de resultados em todos os níveis, até a gente chegar no nível operacional. Esse desdobramento ele pode ser feito através de modelos assistenciais ou outras metodologias utilizadas pela instituição. Para esses conceitos eu gosto muito de destacar a vinda, né, a cobrança da exigência da ROP, responsabilização pela qualidade, ela nos ajuda a fortalecer esses conceitos. Então, aí sim a gente consegue, a partir disso, falar de engajamento e propor ações de engajamento das pessoas, lembrando, inclusive, que a gente pode ter motivações diferentes que nos levam ao engajamento, então a gente tem que pensar na forma de comunicar e de trazer esse público que a gente precisa inserir na qualidade. Perfeito. Eu acho que time multidisciplinar, né, equipes multidisciplinares, já está falando muito do nome, né? É multi. Se é multi, eu tenho que ter multifacetas para conversar com eles e engajá-los. Queria que você me pontuasse 1, 2, 3, quantos desafios você acha que são os desafios mais complexos aí de resolver nesse engajamento, Alessandra? Se você puder contar também algumas coisas que aconteceram na tua experiência, na experiência dos hospitais, né, e tudo mais. Pensando em desafios, porque são muitos, o primeiro
seria quando a gente não tem a alta administração voltada para esse tema. Esse é um desafio até difícil, sem o qual não a gente não consegue vencer e passar para a próxima etapa. E por isso, né, volto lá à importância da definição no próprio planejamento estratégico. A falta de definição de papéis e responsabilidades nas diversas instâncias, em todos os níveis da instituição, acreditar numa burocratização para fazer qualidade, o tempo já provou para a gente que não é burocracia. A gente não acreditar que os sistemas sozinhos eles vão ser soluções. A gente precisa passar pelo processo de estruturá-los e aí sim a gente ter o apoio do sistema. A questão tecnológica, né? Hoje é um grande desafio também na área de saúde, ela pode nos ajudar muito, mas ela pode também ser um empecilho quando a gente não entende ou quando não está com os processos ou as políticas definidas. Perfeito, acho que você citou alguns exemplos que com certeza nosso público aqui tá se vendo, né, nesses exemplos. Mas você acha assim que existem algumas estratégias que o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo consigam pegar uma dica com você do que fazer para o que você já tem implementado, ou você acha que é muito complicado falar, depende de cada instituição, mas assim, alguma dica prática, sabe? Porque é muito importante para os nossos ouvintes terem essas dicas. Eu vou falar de duas que eu acho que são bem factíveis. A gente também aprendeu através de benchmark, né? Então não são só criações nossas, mas já pudemos implantar em mais de uma instituição. Uma delas que eu gosto muito e muitas instituições trabalham dessa forma é o time de avaliadores internos. Então a gente tem uma história muito interessante aqui no CHN, que é a formação desse time multidisciplinar. Claro que a gente pode ter processos para selecionar essas pessoas. Primeiro precisam ser pessoas que querem, né, que simpatizem, que gostem do tema, nos diversos turnos de trabalho, para que a gente não deixe o pessoal do turno noturno e mais desguarnecido. A questão do perfil também profissional, a facilidade aí de comunicação e relacionamento poderia ser um diferencial. E a gente conseguir formar essas pessoas de uma maneira bem prática, para que a gente consiga levá-las a multiplicar esses conceitos. Então, aqui a gente conseguiu fazer num formato bastante lúdico, com palavras cruzadas, com joguinhos, com brincadeiras. Como foram muitos anos de projeto, né, a gente acabou chamando esse de programa. A gente deu o nome de programa Capitães da Qualidade, entendendo o conceito que lá no dia a dia o líder nem sempre ele entra em campo com você. E aí, fazendo uma analogia ao futebol, né, por exemplo, o capitão é aquele que vai usar a braçadeira e vai ajudar aquela equipe a transitar ali também representando o líder, né, que é o técnico que talvez não tenha conseguido entrar em campo. E aí a gente usou até uma braçadeira, a gente criou uma logomarca para comunicar essa iniciativa. Depois a gente usou o bottom no crachá, porque eles também gostavam de ser identificados. Como eu falei, uma baita formação. Esse tempo de dedicação a gente fazia 2 horas por mês, que a gente tirava essa pessoa ali do setor, então a gente precisa do apoio lá da liderança, né, para nos fornecer essa pessoa, ou mais de uma, para a gente formar, treinar e devolver para esse setor a possibilidade de multiplicação nesse formato. Então a gente também precisa trabalhar o material, pode ser um PowerPoint, um vídeo, a gente trabalhou com várias campanhas, né, mensais com aqueles estandes que são móveis, então a gente consegue ir até as áreas para fazer. É interessante nesse projeto que a gente tem um orçamento, né, pequeno ou maior um pouco, para a gente dar algum mimo, algum marco para engajar, né, talvez a palavra engajar, mas para ajudar nessa ação, fazer a ação ficar mais gostosa.
e reconhecer essas pessoas também. Esse projeto ele tem uma história muito interessante de um feedback. Niterói não é uma cidade grande e uma colega que já havia trabalhado comigo em uma outra instituição e trabalha em RH, um dia entrou em contato e falou assim: o que é esse projeto Capitães da Qualidade que os funcionários aí do CHN estão escrevendo no currículo? Olha que fofo esse retorno, né? Um feedback muito legal, porque quem recebeu esse treinamento e é um multiplicador, ele conseguiu ver que isso é um atributo muito importante para ele mesmo, né? Ele conseguiu levar para ele, para a vida dele, a ponto dele entender que poderia ficar melhor classificado como um colaborador. E aí essa história é uma história real, a gente tem muita vivência com esses capitães até hoje aqui no CHN. E a outra que eu gosto muito também, a gente implantou desde 2009, a Ronda de Segurança do Paciente, né, o Safety Huddle. Então, existe literatura, a literatura ela não é uma literatura recente, é até uma literatura histórica, e aqui na Rede DASA, toda a Rede DASA, foi desafiado a implementar a Ronda de Segurança do Paciente nos 3 níveis, né? Eu vou explicar. E ela é estritamente multiprofissional. Para ela funcionar, ela precisa ser multiprofissional. E a gente implantou com a metodologia do IHI, nos apoiando, né, a metodologia de ciência de melhoria na prática. Fizemos um piloto, esse piloto constituiu de 4 setores, CHN é um hospital bastante grande, e depois, então, desse piloto e da avaliação desse piloto dentro da metodologia, a gente conseguiu implantar a Ronda no ano de 2019, início do piloto, 2020, no momento da pandemia, inclusive, né, no ano da pandemia, e é uma metodologia, um ritual que a gente traz até hoje no CHN, na Rede DASA, nos nossos 15 hospitais. Essa metodologia, ela é um formato de visão rápida a respeito da consciência situacional, visando a segurança do paciente, ela é diária, e ela olha as últimas 24 horas, né, de forma retrospectiva, para ela fazer um planejamento para as próximas 24 horas com relação à segurança. A gente olha alguns pontos, ali a gente costuma falar o nível 1 é aquele nível operacional, ou o nível B leito, né, bem próximo ao paciente, aquelas equipes operacionais, e a gente olha alguns pontos como se a gente tem algum paciente que a metodologia chama de watcher, aquele paciente que precisa de um olhar diferenciado com relação ao risco, para que esse risco não se torne até um possível evento adverso. Se ele teve instabilidade clínica recente ou está em instabilidade clínica, se teve até um evento adverso grave nas últimas 24 horas, se a gente tem algum paciente com uma terapia não usual, seja medicamentosa, equipamento, utilizando naquele setor, por exemplo, um paciente pediátrico numa unidade de adulto, se a gente tem alguma questão familiar que possa atrapalhar a comunicação o plano terapêutico daquele paciente, se esse paciente ele tem mais de uma equipe multidisciplinar ou médico assistente envolvido que possa ter algum conflito de conduta, algum conflito de medicação. E quando a gente não consegue no nível 1, a gente precisa de ajuda ou a gente tem alguma inconsistência, a gente leva isso para um nível 2, que acontece todos os dias aqui no CHN às 11h30 da manhã. E aí, nesse nível 2, a gente tem a participação, além da equipe multidisciplinar, ali já de uma gerência, né, uma média gerência, a gente também tem setores não assistenciais diretamente, mas fundamentais para assistência, por exemplo, infraestrutura, engenharia clínica, tecnologia da informação, área de hotelaria, gerenciamento de leitos, podendo até ter setores representativos do ciclo de receita da instituição, caso a gente possa, através dele, estar causando alguma questão de segurança para esse paciente. E aí, quando a gente não tem no nível 2 todas as questões resolvidas ou precisa comunicar algo lá no nível 3, a gente tem o nível 3, que é o nível mais estratégico, com a participação direta de pelo menos um dos diretores do hospital, e aí esse é um exemplo bastante concreto
de como a direção estratégica se compromete com a segurança do paciente, né? No caso do CHN, é diariamente, alguns minutos por dia, para interagir, para muitas vezes nos orientar, para muitas vezes resolver um problema ou dividir conosco, né, alguma possível solução que possa ter vindo até lá no nível 1, mas que pode muitas vezes faltar ali alguma autonomia ou alguma outra questão que possa ser complementada. Então, esse modelo é um modelo que eu sou muito fã. Fico imaginando, Camila, quando a gente tinha lá, né, no início da metodologia, há muitos anos atrás, a metodologia canadense, um número menor de hops, e aí depois a gente vai acumulando essas práticas, entendendo que a qualidade ela não para, ela é uma melhoria, ela é uma ferramenta para a busca da melhoria contínua. E aí eu fico imaginando se a gente não vai ter em breve uma HOP, uma prática que nos exija a fazer a ronda de segurança do paciente nos hospitais acreditados, sabe? A gente consegue ver com muita força que é uma metodologia que faz diferença para o paciente e automaticamente é o tema do nosso encontro de hoje. Engaja porque você está conseguindo ver o resultado para o paciente ali com uma questão de minutos, né, ou de poucas horas, um retorno para esse paciente. E é isso, sou muito fã da Ronda. Não, muito legal, muito legal. E legal escutar de você também como você faz a ronda, né? Porque são metodologias que são utilizadas por algumas instituições de saúde com uma maturidade mais alta, né? Como vocês, mas cada um faz de um jeito. E se você for prestar atenção, em todos os níveis, de todas as maneiras, você realmente engajou um grande time multidisciplinar mesmo, aí falando em multidisciplinar de saúde e multidisciplinar também de gestão e né, níveis. Então, muito legal, parabéns mesmo aí pela iniciativa e por entender, eu acho que isso é muito também das instituições que estão com a QGA, mas eu fico muito feliz de ouvir que como vocês entenderam e entendem, né, essa utilização da acreditação como uma ferramenta de melhoria contínua, porque a gente fala muito isso. Perfeito. Então, convidei você, eu falei, gente, quem é que vai falar de engajamento? Não pode ser outra pessoa que não a Alessandra, porque toda ação que ela está fazendo, que eu vejo, ela está engajando de uma maneira diferente o time dela, não é possível, sabe? Obrigada. Muito legal te ver fazendo isso. Aí você falou um pouco de comunicação, né? Eu queria entender, além do Huddle, o que você acha que pode ajudar na comunicação para apoiar a acreditação? No engajamento e comunicação para apoiar a acreditação, né? Para que as pessoas, todo mundo na instituição saiba que está sendo acreditada, que é trabalhada uma metodologia de gestão e melhoria assistencial, né? E tudo mais. Como que você vê isso? Existe algo que te ajuda? Falamos bastante de conceitos gerais, né, mas de uma forma prática. Eu falaria das tecnologias. A gente aplicar tecnologias que possam efetivamente nos ajudar. Hoje, o prontuário eletrônico, ele traz várias forças e vantagens, né? A gente não se vê mais sem um prontuário eletrônico, mas a gente ainda tem muita coisa para caminhar com relação à integração com equipamentos, a própria filtragem da comunicação num prontuário eletrônico, para que a gente facilite a vida dessa equipe, né? A equipe ela não disperse do ambiente próximo do paciente, a gente possa se voltar para esse ambiente também. Então eu colocaria o conjunto de tecnologia e o prontuário do paciente no centro desse conjunto, porque é a forma que a gente se comunica, se protege, garante a assistência do paciente, né? Sem dúvida, o prontuário. Perfeito. E aí você falou de várias ações, várias estratégias, né, que nos ajuda as instituições de saúde a engajar e tudo mais.
eu queria entender o que você acha que pode ser utilizado, quais métodos podem ser utilizados para medir o nível de engajamento das equipes multidisciplinares durante a acreditação. Você tem alguma dica? A pesquisa de cultura de segurança do paciente, acho que é uma grande ferramenta de mensuração. A gente utiliza aqui na rede conforme um padrão que muitos hospitais utilizam e trabalhamos com essas respostas, né? E percebemos ao longo do tempo o quanto a gente traz, inclusive, os mesmos desafios que nem sempre a gente consegue sanar. Além da pesquisa, indicadores sozinhos eles não conseguem responder pelo engajamento desses times, mas as demais ações, como os times de alta performance, desde que eles tenham um modelo, um objetivo muito bem definido, as comissões institucionais, as sessões clínicas que a gente procura fazer em diversas especialidades, a apresentação de casos reais, casos de sucesso, sim, que a gente, né, fica muito feliz, mas também casos de insucesso, onde a gente aprende bastante com ele. Além dos indicadores que a gente não pode analisá-los sozinhos, né, eles são frios, que a gente tenha outras iniciativas com mais dificuldade de mensurar, mas que elas também apontam para a gente o quanto está vivo a questão do engajamento, que são os times de trabalho, né, ou times de alta performance, desde que eles tenham objetivos bem definidos para a solução de algum problema que a instituição esteja passando ou reincidindo. As comissões institucionais têm um papel fundamentalmente importante, especialmente a comissão de óbito e prontuário. As sessões clínicas aqui no CHN, na rede DASA, a gente procura fazer, além de multiprofissionais, nas diversas especialidades, quando a gente fala de sucessos, mas muitas vezes também de lições aprendidas relacionadas até a eventos adversos que tivemos aqui. Projetos, né, projetos assistenciais e o próprio desdobramento do modelo assistencial, que parte da diretoria essencial, né, uma diretoria importante que a gente tem que também é inovadora no modelo de gestão da DASA e através desses indicadores e outras iniciativas, como eu expliquei. Perfeito, perfeito. E me fala uma coisa, depois que você implementou, mediu, né? Mediu e mediu. Como que você implementa a melhoria contínua? Eu quero dizer, nessas ações, eu quero dizer o seguinte: a ação está funcionando de acordo com os indicadores? Se não estiver funcionando, vocês são abertos para mudança? Como é que você faz essa gestão da mudança, sabe? Dentro dos hospitais da DASA, a gente tem um modelo de governança clínica, inclusive certificado por vocês recentemente, que foi uma grande honra. E esse modelo ele prevê alguns ritos e medições. Então, medições padrões, como a gente tem em diversas instituições, mas dentro do que a gente tem de ritos, nós temos os momentos que fazemos as análises de forma corporativa, né, hospitais em conjunto, inclusive nesses 15 hospitais que possam ser comparáveis com relação a número de leitos, especialidades e outras coisas que os tornam mais homogêneos, assim como também os próprios resultados dos indicadores nos rituais. Então, a gente tem a reunião de indicadores, onde a gente leva já esses números com as demais iniciativas, né, transformadas em análise crítica, para que a gente discuta ali e possa escutar também o que está acontecendo no outro setor, se eu consigo aproveitar no meu, como somos uma rede, o que está acontecendo em outro hospital, se eu consigo adaptar aqui e a gente consegue, né, mudança realmente, a gente não se estuda pouco mudança, né, porque não é algo simples e enfrentamos os desafios aqui como todos os hospitais, mas esse é o formato que tem dado certo para a nossa rede e para o nosso CHN também. Perfeito, muito obrigada. Acho que aqui o pessoal vai usar muitas dicas que você deu. Eu vou passar para uma parte agora, gente, do programa aqui do podcast, que é um bate-bola. Alessandra, vou te fazer umas perguntinhas e se você quiser responder com uma palavra ou uma frase,
fica à vontade, tá? Mas é para ser meio bate-bola mesmo. Se você pudesse escolher uma ação para incentivar a participação ativa das equipes multidisciplinares, qual você escolheria? Vou falar da ronda de segurança de novo, porque é um conceito, mas ele vai trazer uma série de outros que são muito válidos para as instituições. Perfeito. Como a liderança pode impactar positivamente o engajamento durante o processo de acreditação? Se você quiser me falar também uma ou duas. Sim. Acho que de forma pragmática é a liderança se envolvendo com os conceitos. Especialmente o conceito de que qualidade, né, quanto mais qualidade, menos risco. E quando a gente pensa no conceito que é muito abrangente de gerenciamento de risco, a gente está falando de reduzir evento, de garantir a meta terapêutica, de garantir um planejamento terapêutico, automaticamente garantir um desfecho. A probabilidade da gente também trazer uma experiência positiva para o paciente aumenta muito quando a gente pensa dessa forma, né? E é uma equação que está aí na literatura para a gente usar. Perfeito. Como lidar com a resistência à mudança dentro das equipes multidisciplinares durante o processo de acreditação? Ixi, nossa, essa é a mais difícil, né? Mas vamos lá. Penso que é valorizando as pessoas que já estão engajadas primeiro, fazendo com que essas pessoas sejam e se sintam reconhecidas pelas práticas seguras que elas têm, ou pela coragem, né, muitas vezes, que precisa para que a gente pare um processo, pare um procedimento, hoje em dia, no mundo moderno, que a gente questione. Questionar não é cada vez mais fácil, ao contrário, é cada vez mais difícil. Então, que a gente possa dar abertura para esses questionamentos e valorizar essas pessoas. E aí depois a gente vai partir para aqueles que estão ali neutros ainda, né? De maneira que a gente consiga aumentar esse time. A qualidade, ela precisa ser uma linguagem de todos, uma linguagem universal e não um dialeto, não uma língua que poucos detêm, né? Acho que esse é um começo e a gente caminha. Quanto mais o tempo passa, as próprias ferramentas de acreditação, as práticas exigidas, elas vão nos obrigando a fazer esse conceito ser cada vez mais democratizado. Perfeito. Alessandra, pessoal, a gente está chegando ao final do episódio. Foi ótimo te receber. Tenho certeza que você deu dicas super valiosas. Muito obrigada pelas contribuições, porque é muito importante para as instituições de saúde aí do Brasil todo promover o engajamento das equipes multidisciplinares durante o processo de acreditação. Lembrando que durante o processo de acreditação, a gente está usando a acreditação como uma ferramenta de melhoria contínua. Então, o processo acaba sendo, né, assim, deveria ser para sempre. Então, foi um prazer ter você. Muito obrigada, Alessandra. Eu que te agradeço a parceria com o QGA e o convite de hoje. Muito obrigada, Camila, muito sucesso. Muito obrigada. Aproveito para agradecer a todos. Não esqueçam de seguir o nosso podcast no Instagram e acompanhar a versão em vídeo no YouTube e também em áudio em todas as plataformas. Vocês encontram a gente em @podquepodcast. E acompanhem também a QGA em todas as redes sociais com @QGA Global. Até a próxima.